Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Na figura são apresentadas duas curvas que expressam a relação entre a pressão de vapor de dois líquidos A e B e a temperatura. Um deles é uma solução aquosa de sacarose, 1 mol por litro, e o outro água destilada. Bom pessoal, já dá para a gente ter uma noção do que esse gráfico está dizendo, né? A é água. Por quê? Porque você pode ver que a pressão, né, é menor em relação, né? A temperatura também de ebulição aqui é inferior do que a B, tá? Mas só para a gente escrever algumas coisinhas aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, sacarose. Ele não está falando, não está dando fórmula, nada. Sólida. Colocado em água na solução, eu vou ter sacarose aquosa, sabendo que ela não se ioniza, tá? Então, nós teremos o que aqui, pessoal? Se eu tenho 1 mol, opa, deixa eu consertar aqui, ó, 1 mol por litro de sacarose sólida, eu também vou ter 1 mol por litro de sacarose aquosa, tá certo, pessoal? Aí ele continua falando aqui, ó. Então, a gente sabe que a solução B é sacarose, só para a gente ter uma noção. Considerando-se o comportamento da pressão de vapor em relação à temperatura de um terceiro líquido C, uma solução aquosa de nitrato de alumínio 0,5 mol por litro e das curvas A e B são feitas as seguintes afirmações. Então, antes de mais nada, pessoal, vamos tentar entender aqui, ó. Nós temos água pura, né, que é 0 graus Celsius em questão de temperatura de fusão e temperatura de ebulição 100 graus Celsius. E o que nós temos aqui? Ó? Nós temos nitrato de alumínio sólido. Se a gente colocar ele em água, vai ficar como, pessoal? Vai ficar Al3 mais aquoso mais os meus íons nitrato aquoso. Porém, todavia, portanto, eu tenho quantos nitratos aqui? Eu tenho exatamente 3. Tá legal, pessoal? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu não tenho meio mol por litro de nitrato de alumínio. Ionizando, eu vou ter meio mol de cátion de alumínio e 3 vezes, né, porque eu tenho 3 mols de nitrato aqui, meio mol por litro de nitrato. Então, na realidade, eu vou ter quanto? 3 vezes meio não vai me dar 1,5 mol de nitrato. Então, ó, só para somar aqui, quantos mols, né, por litro de partícula eu vou ter em tudo aqui? Eu vou ter, na realidade, 2 mol por litro. Então, eu vou ter essa quantidade aqui de partículas na minha solução C. Então, eu vou ter mais partículas ainda do que a sacarose. Então, aí ele vai estar falando aqui, ó, né, são feitas. A curva da solução C deve se posicionar à esquerda da curva A. Pessoal, vamos até fazer aqui de outra cor, vou até fazer de roxo. Pessoal, eu não tenho mais partículas aqui, ó, de nitrato de alumínio. O que eu vou ter aqui? Ele não vai ter, ele tem até mais que a sacarose. A temperatura de ebulição vai ficar à direita de B, nem a esquerda de A, né? É a direita de B. Olha lá, aqui. Por quê? Eu tenho mais partículas, eu vou aumentar ainda mais o ponto de ebulição. Então, a 1 aqui, pessoal, é falsa, tá? A 1 não é verdadeira, não pode ser. Então, ó, deixa eu colocar aqui, falsa. 2. A temperatura de ebulição do líquido A é a menor que a temperatura de ebulição do líquido B? Sim, verdadeiro. Porque olha aqui, pessoal. Eu tenho a temperatura de ebulição de A e a temperatura de ebulição de C. Vai ser menor, vai ser inferior. Então, tá certo. 3. A solução C deve apresentar maior pressão de vapor? De jeito nenhum, pessoal.
Por ter mais partículas dispersas nessa solução, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma menor pressão, porque eu estou elevando a temperatura de ebulição. E elevando a temperatura de ebulição, o que eu faço? Elevando a temperatura de ebulição, eu diminuo a pressão de vapor, porque vai evaporar menos. Se evaporar menos, eu tenho menos pressão do vapor. Então, a 3 é falsa. Não pode ser, é falsa. 4. O líquido A é água destilada? Sim. Lembra que a gente estava analisando? Por quê? Porque ele tem o menor ponto de ebulição aqui. Então, a gente pode saber que só pode ser água destilada. E o B só pode ser a sacarose pela quantidade aqui que foi fornecida no exercício, que é 1 mol por litro. Então, ela vai ser intermediária. Então, aí, ó, é correto apenas o que se afirma em D, que é 2 e 4. Certo, pessoal? Acredito que é um exercício bem tranquilo para a gente resolver, né? Bem interpretativo. Mas nada que a gente não consiga fazer. Acho que o nitrato aí de alumínio seria um pouquinho mais complicado, mas nada que a gente não consiga lembrar das ionizações. Tá certo, pessoal? Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Vamos compartilhar para bastante pessoas verem esse vídeo, né? E agradecer todo o carinho de vocês. Estamos chegando a 1000 inscritos. Muito obrigado por todo o carinho e apoio. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!